Até agora nós já temos o retorno confirmado para Pânico 7 de Stu March, Roman Briggs e Dewey Riley, todos personagens mortos, e além deles rumores apontam possíveis retornos para Sketch Ulrich, o Billy Loomis e a Emma Roberts, a Jill Roberts, assim como Jennifer Jones, Maureen Prescott, Randy Meekins, e a cada dia que passa mais nomes vão surgindo. E por que disso? E o mais preocupante ainda, é mesmo necessário todos esses retornos? E esse elenco que tá gigante, é necessário também? Vamos conversar sobre isso agora. Ned de Woodsboro, Ezequiel aqui para mais um vídeo. O elenco de Pânico 7 tá gigante, se não me engano é o maior elenco de Pânico até hoje. De personagens novos, vamos ter os que vão ser interpretados pela Isabel May, Celeste O'Connor, McKenna Grace, Asa German, Sam Rand, Anna Campbell, Mark Consuelos, Joey McHale, Victor Tupin, Emma Lucy Pemberton, Timothy Simons, Ethan Rembrandt, Jimmy Tratton e Michelle Randolph. Só de personagens novos vamos ter 14, superando em muito o número de personagens novos apresentados em todos os filmes da franquia. E de personagens legados e já conhecidos por nós, a gente tem Neve Campbell, Sidney Prescott, Courtney Cox, Gil Redder, David Arquette, Dewey Riley, Jasmine Somerville, Mindy Mickey, Mason Gurry, Chad Mickens, Scott Foley, Roman Briggs e Matthew Leary e Stu March, resultando em 21 personagens principais para Pânico 7. Isso porque eu não contei o Roger Lee Jackson, que é a voz do Ghostface. Contando ele, são 22 atores presentes em Pânico 7, e eu te pergunto, tá bom? Pra mim tá bom, tem personagens até demais eu diria, mas os informantes contradizem, pois ainda tem possibilidades de novos personagens serem revelados, mesmo com as filmagens tendo chegado ao fim basicamente, porque o David Arquette foi confirmado basicamente no final das filmagens de Pânico 7, então sim, possamos ter mais nomes revelados, pois eles podem estar escondendo algum personagem ainda, inclusive vários atores estão fazendo situações de quererem voltar pra Pânico 7, mas a pergunta que realmente importa é, precisa de mais personagens em Pânico 7? Bom, você já deixou o like e se inscreveu, vamos seguir para esse papo aqui e fique sabendo que eu vou parecer meio chato nesse vídeo e vou me contradizer em muita coisa. Como eu disse, Pânico 7 tem o maior elenco de toda a franquia, resultando o maior número de personagens, independente de como eles vão ter as suas participações no filme. Presta atenção, Pânico 1 nós tivemos Sidney, Gale, Dewey, Randy, Billy, Stu, Tatum, Kenny, Steven, Casey, Imbre, Neil e o xerife Burke. Esses são o núcleo principal do filme, sendo 13 personagens. Já em Pânico 2 nós tivemos Sidney, Gale, Dewey, Randy, Derek, Hayley, Cotton, Mickey, Debbie ou Nancy, o xerife de Winchester e os dois policiais que protegem a Sidney e as duas Delta Lambdas. Basicamente tivemos a adição de um único personagem a mais, fechando 14 personagens. Pânico 3 nós tivemos Sidney, Gale, Dewey, Kincaid, Roman, Angelina, Tyson, Sarah, Jennifer, Stoney, Milton, Cotton, Michelle, Neil, Tom, o policial que trabalha com Kincaid e a Martha Meigs, irmãs do Randy e a Maureen, e chegamos a 19 personagens em Pânico 3, isso porque não estamos contando o Roger Lee Jackson que faz a voz do Ghostface nos filmes. Pânico 4 a gente tem Sidney, Gale, Dewey, Jill, Charlie, Robbie, Trevor, Olivia, Kirby, Kate, Ross, Perkins, Judy, Marnie, Jamie, Rebecca e as 4 personagens que pertencem aos filmes Facadas ou Stab, contando tudo o total de 20 personagens em Pânico 4. E eu sei o que você vai falar, mas calma aí. Pânico 5 nós temos Sidney, Gale, Dewey, Samantha, Tara, Chad, Mindy, Wes, Amber, Rich, Judy, Liv, Vince, mais o Billy Loomis, reduzindo o número de personagens para 14 personagens. E agora, em Pânico 6, recentemente, nós tivemos Gale, Samantha, Tara, Mindy, Chad, Kirby, Queen, Ethan, Detetive Bailey, Danny, Jason, Laura e Dr. Stone e Annika. Quase que eu esqueci da Annika. E sim, temos mais 2 personagens boca abertas que são mortos pelo Ghostface e o namorado da Gale. Mas esses 3 são basicamente figurantes, então nem vamos contar ele. Então Pânico 6 tem um total de 14 personagens, mesma quantidade de Pânico 2. Curioso, não? Contando os outros 3, nós ficamos com 17 personagens. Tá vendo, Speed? Até Pânico 6 que você critica tanto os personagens
personagens têm o mesmo número de personagens de Pânico 2. Pânico 4, que é considerado o melhor por muitos, incluindo você, como o melhor da franquia, é quase a mesma quantidade de personagens que vai ter Pânico 7. Então o número excessivo de personagens não faz diferença e você tá se preocupando à toa. Será mesmo? Então vamos analisar isso mais a fundo. Na concepção de todo o terror, principalmente o slasher, que é o gênero da qual Pânico pertence, existem poucas probabilidades para uma trama cheia de personagens. Então, para não termos limitações, vamos usar o cinema como inteiro como base para analisar os filmes da franquia Pânico no quesito personagens. E temos vários pontos que possamos olhar para esse vídeo aqui em específico, mas para facilitar, vamos pegar só 2 pontos para analisar nas questões dos personagens de Pânico. O primeiro é o nível de destaque e participação no filme, e o segundo é o nível de desenvolvimento com base na duração do filme. Mas Speed, da onde você tirou esses pontos que eu nunca ouvi falar? Pra ser sincero, eu tirei isso aqui com base na minha análise do gênero slash, pois eu já assisti muitos filmes desse gênero que eu já até perdi a conta. E em todos eles sempre tem coisas repetidas, até mesmo naqueles que são revolucionários para o próprio gênero, como é o caso de Pânico, mas fica de boa que você vai entender. Para começar, vamos olhar o desenvolvimento com base na duração do filme. Todo filme tem uma duração, geralmente de 1h30 a 2h40 mais ou menos. Hoje em dia, nós temos muitos filmes que batem a casa das 3 horas de duração. Mas no terror, isso não acontece. Para um filme de terror ter 3 horas de duração, ele tem que ser altamente ambicioso e tem que ter grandes mentes por trás dele, como Martin Scorsese ou Coppola, que é bem difícil de acontecer. E por que estamos olhando isso? Primeiro, que o quesito do filme ser mais longo que o normal é porque a história dele é muito densa e precisa de mais tempo para se contar. E quando temos esses filmes de 3 horas de duração, por exemplo, os seus personagens são bem mais trabalhados e desenvolvidos, porque isso é necessário para a história. Pânico 7 tem exatamente 21 nomes confirmados no seu elenco, tirando o Rodney Jackson, que vai ser só a voz do Ghostface. E como você sabe, é óbvio que todos esses personagens não serão tão bem desenvolvidos quanto a Sidney. Então olhar para esse ponto é meio desnecessário, não é? Sim, é. Então por que você citou isso, Speed? Foi só pro vídeo ficar maior? Também, mas foi para abrir outro ponto que é importante que vai ter em Pânico 7. Pois parece que Pânico 7 vai ter muita coisa e isso é preocupante sim. Quando o filme quer entregar muito, na maioria das vezes ele acaba por entregar nada. Então esse monte de coisa que estão dizendo que vai ter em Pânico 7 é preocupante, pois o filme pode ter muita coisa e acabar ficando confuso e vai saber o que mais. Então o que eu quero que você entenda é para não esperar tanto assim, ou menos não levar tudo a sério. Pois caso você não tenha reparado, tudo que tem na internet sobre Pânico 7 são rumores e vazamentos. De oficial mesmo, a gente tem a data de estreia, quem está dirigindo o filme, que no caso é o Kevin Wilson, quem escreveu e os atores que vão estar nele e só, nada a mais. E agora, qual é o nível de destaque e participação de cada personagem que vai ter em Pânico 7? Bom, como a gente não sabe nada sobre os personagens e a participação que eles vão ter, então temos que supor e podemos cravar com toda certeza 2 coisas. A primeira é óbvia que Neve Campbell vai ter um maior tempo de tela, afinal ela é a protagonista. E a segunda é que a filha dela vai ter um grande tempo de tela também. Talvez ela tenha o mesmo tempo de tela que a Gale ou um pouco menos. Mas com toda certeza que ela vai ser importante, ela vai. E o resto dos personagens? Carne pra abate. Esse número gigantesco de personagens é bem óbvio que geral vai morrer, e isso pode incluir os gêmeos Mickey também, porque o David Arquette, o Scott Foley e o Matt Leary vão fazer personagens que já estão mortos. Já os gêmeos, por outro lado, estão vivos e podem ter o CPF cancelado nesse filme. Já o restante é aquilo, alguns vão ser Ghostface e o resto vão ser as vítimas deles, sem falar que alguns vão estar na cena de abertura, que já vão começar o filme praticamente morto. E isso é problemático pra mim, porque Pânico não é Sexta-feira 13, onde os personagens só servem pra morrer e dane-se. Os personagens são construídos, mesmo que pouco, mas são. E qual que é o principal problema de termos muitos personagens no filme? É que eles não vão ter tempo suficiente para desenvolvê-los, ou suficiente para nos importarmos com os personagens, e pode acabar por pecar no mesmo erro que Pânico 6 cometeu. Pânico 6 é um filme muito bom, mas qual que é o problema dele? Ele tem personagens demais e personagens que ninguém se importa. O único personagem minimamente trabalhado em Pânico 6 é o Danny.
Agora, Annika, Ethan, Quinn, Bailey, Stone, quem se importa com eles? A Annika é a namorada da Mindy e deu, é isso. O Ethan é o virgem e é isso. A Quinn é a vadia do grupo e é isso também. O Bailey é o policial que investiga o caso e é isso também. E o Stone é o terapeuta que fica com o cagaço da Sam e é isso também. Acabou! Esse é o desenvolvimento dos personagens de Pânico 6. A Laura e o Jason a gente acaba por não contar porque eles são a morte de abertura. Ah, Speed, mas você tá esquecendo que o Bailey, Ethan e Quinn, eles são os Ghostface do filme e são parentes do Rich. Tá, mas ainda assim, eles não são bem trabalhados. Os demais filmes de Pânico, eles trabalham os personagens sem dar muito tempo de tela aos personagens. Parece contraditório, mas é o que acontece. Pânico 4, por exemplo. Pânico 4 tem bastante personagens apresentados em tela. E sim, tem até uma boa divisão de tela para cada um. Mas o foco ali é a Jill, a Sidney, a Gale e o Dewey, basicamente. Os demais sim têm bastante presença, mas eles são desenvolvidos a partir de cenas curtas ou pequenas frases, através de outros personagens. E como isso funciona? Por exemplo, pegue aí o Trevor. O Trevor, ele aparece pouco em Pânico 4, mas sabemos bastante sobre ele até certo ponto. E como isso aconteceu? Porque tivemos várias citações dele e conversas sobre ele desde o início do filme. Deu pra sacar? Os filmes geralmente têm isso, e nem todos os personagens aparecem muito, mas os diálogos dos personagens ao longo do tempo faz eles terem um desenvolvimento mesmo que pouco, e Pânico 6 não tem isso. Pelo menos pra mim. Se você acha que tem, você me fala aqui nos comentários que eu vou querer entender o seu lado. Mas pra mim é isso, Pânico 6 não tem. E quanto a Pânico 7, eles vão dar esse mesmo mole? Aí não tem como saber. Só que assim, quem escreveu o Pânico 7 também escreveu o Pânico 6. Mas eu não acho que o Kevin Wilson, que é o diretor de Pânico 7, vai dar esse mole. Afinal, ele escreveu os melhores Pânico e, pô, se ele der esse mole, realmente ele é muito burro. Mas aí que tá, com esse monte de personagens que vamos ter, será que vamos conseguir desenvolver todos eles dessa forma? Bom, a verdade é que nem todos aqui vão ter grandes participações. A maioria não vai ter tanta importância assim e vão ter pequenas participações. Talvez alguns deles não venham nem a morrer no filme. Talvez sejam personagens que vão estar presentes como parte do terceiro núcleo do filme, que podem ter mais de uma cena ao mesmo tempo que não impactam diretamente na trama, tipo as lambdas deltas lá em Pânico 2. Elas aparecem em mais de 2 momentos, mas não são importantes para a trama completamente, embora elas sim tenham um papel importante, que é deixar o Derek preso para ser um alvo fácil lá no final. Talvez alguns desses personagens sejam isso, sejam personagens que vão ter ali uma ligação direta com a Sidney, a sua filha, ou até mesmo a Gale, mas que não vão ter importância tão grande assim para o filme. Eu acho que Celeste O'Connor, McKenna Grace, Asa Gemma e Sam Raitt vão ser as principais mortes do filme e os principais núcleos de personagens também, pois eles certamente vão fazer parte daquele núcleo jovem do filme que deve ser o núcleo secundário, enquanto o núcleo primário do filme vai ser a Sidney, Gale e possivelmente a sua filha, a Tatum. Então todos esses personagens não serão explorados da forma que eu falei, com exceção da Celeste O'Connor, McKenna Grace, Asa Gemma e Sam Raitt. Bom, e quanto aos personagens legados que já conhecemos como Mindy, Chad, Stu e Roman e Dewey? Eu não sei o que dizer ainda sobre a Mindy e o Chad, pois isso é muito inesperado, pois ninguém imaginou que eles iriam voltar. Então vamos falar deles numa outra hora. E vamos falar dos 3 principais retornos desse filme: Matthew Leary, Scott Foley e David Arquette. O que eu acho do retornos deles? Bom, eu tô curioso pra caramba de ver isso, afinal é muito doido isso tá acontecendo, mas eu também tô preocupado. E por quê? Bom, eu sinto que isso pode ser uma coisa boa ao mesmo tempo que pode ser uma coisa muito ruim. Primeiro, você gostando ou não, aceitando ou não, todos os 3 estão mortos, tanto o Stu, quanto o Roman, quanto o Dewey. E ponto. Segundo, é hype demais. Desde que a confirmação da volta do Matthew Leary e do Scott Foley veio, o hype subiu num nível estratosférico. A curiosidade de todo mundo para ver isso começou. E eu não vou mentir, eu fiquei sim muito empolgado com isso. Só que aí o Dewey foi confirmado e isso me ligou um alerta. E eu comecei a me lembrar de alguns filmes que trouxeram de volta certos personagens e cagaram tudo, tipo a Decepção Skywalker. A volta do David Arquette pra mim não é muito
bom, porque enquanto só tínhamos os Ghostface, tava ok, pois é um artifício que já conhecemos, querendo ou não, e daria destaque novamente a 2 Ghostface esquecidos pela própria franquia, como é o caso do Roman, que ninguém fala dele nos filmes, e quanto a volta do Dewey é delicada, afinal ele acabou de morrer basicamente, a morte dele tá fresca na memória de todo mundo que viu Pânico 5, então eu acho delicado demais trazer o Dewey de volta, mas nos leva a outro ponto que é mais retornos. Quando o Scott Foley e o Matt Lilley foram confirmados, a internet entupiu de possíveis retornos para Pânico 7. A maioria é só piada, mas alguns são reais sim, como a atriz que faz a Jennifer Jolie dizer que quer voltar para Pânico também, que realmente ela comentou sobre isso. Os informantes realmente falaram de possíveis negociações com a Emma Roberts e o Scott Wurek e a Lynn McRaney para retornar mais uma vez. E após o David Arquette ser confirmado, mais nomes começaram a ser comentados para voltar em Pânico 7. E até aqui, tudo normal, isso acontece em todo filme. Mas qual será o problema de tantos retornos? Puro fanservice. Sim, todos esses retornos podem ser somente fanservice. E tem problema em fazer fanservice? Não, afinal todo fã adora um bom fanservice. Pânico 6 é a prova que isso funciona dentro de Pânico, pois o filme está lotado de fanservice. Mas a questão é, se os retornos forem unicamente para fazer fanservice, bom, aí a gente tem problema. Fazer fanservice só por fazer, até eu faço, quer ver? Sapeca o like aqui embaixo e já levita aquele hype também e já se inscreve e venha se tornar um speeder também. Tá vendo? Só aqui eu fiz referência a 2 youtubers nerds aqui do YouTube. Quero ver quem vai acertar aqui nos comentários. Mas Speed, isso daí é referência e não fanservice? É basicamente a mesma coisa, meu jovem. Pânico 6 é isso, é um apanhado de referências e fanservice e easter eggs para deixar o fã de Pânico feliz. Inclusive, estou preparando um vídeo com referências e easter eggs de Pânico 6. Então a questão dos retornos, a gente já entendeu que é por causa de fazer um bom fanservice, afinal isso agrada os fãs. Fãs agradados é igual a muita gente no cinema. Muita gente no cinema é igual a muito dinheiro. Mas além dos fanservice, tem um outro fator que é a nostalgia. 2026 vai ser o ano de lançamento de Pânico 7. A franquia Pânico completa aí seus 30 anos. E de que jeito melhor de comemorar que um filme que traz tudo aquilo que o fã dessa franquia quer, que torna essa franquia grandiosa. E talvez esse esteja o motivo da volta do David Arquette, que sim, eu gosto de que ele vai estar de volta como Dewey, mas também sinto medo do que vamos ver, principalmente em relação ao Dewey. Ao Stu e o Roman, beleza, eles são os vilões e podem acontecer o que for, mas o Dewey está em pé de igualdade com a Sidney e com a Gale, e eu tenho certeza que a morte dele foi uma porrada muito grande para você, assim como foi para mim. Então, desde que possamos ver algo realmente bom e que não estrague a memória dos personagens, aí tá beleza. E agora eu vou me contradizer e vou perguntar, precisa de mais retornos para Pânico 7? Na minha sincera opinião, não, mas sim. Eu tô em cima do muro nessa questão, porque eu acho mesmo que seria muito maneiro de vermos um dia o Scott Wurek e a Emma Roberts de volta, por exemplo. Mas o meu medo é isso virar bagunça, que sim, tem altas chances disso acontecer. O Scott Foley garantiu pra gente em entrevista que não vamos precisar deixar a suspensão da descrença em casa para assistir Pânico 7. Isso mostra que o que aconteceu, aconteceu, e quem morreu, morreu. Porque até agora a única ideia que realmente faz sentido para o retorno desses personagens é o uso da inteligência artificial na trama do filme. Porque fora isso, não tem muita coisa que pode ser feita a não ser flashbacks. E isso é bem difícil pra caramba de acontecer, porque Pânico é meio que um espelho da realidade do mundo. Então ter flashbacks é uma parada que não faz muito sentido. Outro detalhe importante é que temos aí a chance de Pânico 8 já estar em desenvolvimento, e se tivermos realmente um 8º filme, eu já falei que não faz muito sentido gastar todas as balas agora em Pânico 7 e deixar possivelmente uma Jill Roberts ou um Billy Loomis para um 8º filme. Esse vídeo aqui é uma pura hipocrisia da minha parte, pois mesmo que eu esteja aqui criticando e falando dos problemas que isso pode trazer, ao mesmo tempo eu quero ver muito isso acontecendo, quero ver muito esses personagens de novo em tela. Então é meio que só para debatermos e conversarmos dos problemas que eu acho que possa ter esse tanto de retorno, esse tanto de personagens que tem em Pânico 7. Porque se virar bagunça, acabou e Pânico vai deixar de ser uma das poucas franquias do terror que só tem filme bom. Embora eu tenha criticado pra caramba Pânico 6 recentemente aqui no canal, inclusivamente nesse vídeo, Pânico 6 é um bom filme, embora ele tenha problemas. Olha, todo filme de Pânico tem problema, tá? Nenhum deles são perfeitos, mas são todos bons filmes. Nenhum deles tem notas horríveis ou são considerados filmes ruins. Tem alguns que têm famas mais contraditórias, como é o caso de Pânico 3, mas também é um bom filme.
E quanto a Pânico 7, eu pergunto pra você, vale a pena mais retornos? O único retorno que vale pra mim agora realmente é o retorno da Lynn McRaney, que é a Maureen Prescott, por causa da história estar se fechando em 30 anos possivelmente, se não rolar o tal do salto no tempo que podemos ter. Agora, quanto ao retorno de mais Ghostface, por enquanto, neste filme em específico, Pânico 7, eu acho que o Stu, o Roman e o Dewey já tá bom. E deixa o resto para um futuro, quem sabe para um Pânico 8, para um Pânico 9, como pode acontecer, segundo os informantes. Bom, me diz o que você achou de tudo isso aqui nos comentários. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!